Olá, turmas dos primeiros anos. Eu tô aqui trazendo para vocês a correção da atividade número 5, certo? Que foi sobre a aula sobre a origem dos primeiros seres vivos. Então, na primeira questão, ela falava assim: cite 5 características da Terra primitiva. A gente aprendeu que o planeta Terra, né, quando ele surgiu a partir lá do Big Bang, ele não era exatamente igual como a gente vive nele hoje, né? Ele sofreu por várias modificações. E eu estou perguntando aqui para vocês quais eram as características que a gente observava no planeta Terra quando ele tinha sido acabado de ser formado. Então, dentre as características seriam a temperatura era muito elevada, então era muito mais quente aqui no planeta Terra. Ele era uma esfera com rochas incandescentes, então haviam rochas com temperaturas bastante elevadas, tá? E com uma coloração de fogo. Os gases que eram presentes aqui na atmosfera terrestre eram o gás carbônico, o metano, o nitrogênio e o monóxido de carbono, tá? E também havia uma alta atividade vulcânica, certo? Os vulcões eram altamente ativos nessa época, certo? Liberando bastante lavas e contribuindo com a formação das rochas ao longo do tempo, certo? Tem outras características também, mas essas são as principais. Na segunda questão, ela dizia o seguinte: correlacione as colunas de acordo com as teorias que explicam o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, a gente aprendeu que tem 3 teorias que tentam explicar como os primeiros seres vivos apareceram aqui na Terra, certo? Então, a gente tem a panspermia, o criacionismo e a teoria de Oparin e Haldane, certo? Então, a gente vai identificar aqui as características de cada uma delas. Na primeira diz assim, ó: os seres vivos surgiram a partir de pequenas e constantes modificações de moléculas inorgânicas até moléculas orgânicas que se organizaram formando o primeiro ser vivo. Então, a teoria que diz que foi a partir de pequenas modificações nas moléculas que passaram a existir no planeta Terra, especificamente as moléculas inorgânicas, que foram se modificando lentamente até se transformar em moléculas orgânicas. E essas continuaram se organizando e se unindo para formar o primeiro ser vivo. Essa é a teoria de Oparin e Haldane, certo? É a teoria número 3. Aqui, a primeira forma de vida teria surgido a partir da vida extraterrestre. Olha a dica: toda vez que vier a menção a que a primeira forma de vida veio de uma vida de um meio extraterrestre, ou seja, veio de um outro planeta, a vida já existia no outro planeta e ela foi trazida aqui para o planeta Terra através da queda dos meteoros, certo? Essa teoria é a panspermia. A panspermia acredita que a vida veio de outro planeta, né? Migrando juntamente com os meteoros que caíram aqui na Terra. A panspermia. Então, número 1. A última diz assim: Deus criou todos os seres vivos e eles evoluem. E eles não evoluem, tá? A teoria que acredita que foi Deus que criou todas as criaturas que existem aqui no planeta Terra é o criacionismo, certo? A teoria número 2, que inclusive é uma teoria bastante aceita, né? E praticada principalmente por algumas religiões, ok? Então, para esse ponto de vista, o criacionismo foi Deus que criou todas as criaturas e eles não são capazes de se modificarem, certo? Vamos para a terceira questão, que diz assim: responda. Quais os gases presentes na atmosfera primitiva? Quais os gases presentes quais os gases que estavam presentes aqui no planeta Terra no início da sua formação, certo? Eram os gases metano, que é representado quimicamente, né, pela molécula CH4, o gás carbônico, que é o CO2, o nitrogênio, que é o representado pelo N2, e aqui eu posso complementar também com o monóxido de carbono, que é representado pela fórmula química CO, ok? É um parente do gás carbônico, só que o gás carbônico tem 2 moléculas de oxigênio, O2, e o monóxido de carbono só tem 1, por isso mono. Mono significa 1, oxigênio, gás carbônico ou dióxido de carbono, di significa 2, então tem 2 oxigênios. Esses eram os gases existentes aqui no planeta Terra no início da sua formação.
Na letra B, eu pergunto qual gás não estava presente aqui no planeta Terra quando ele surgiu. É justamente o gás oxigênio, certo? Ele ainda não existia, ele foi surgindo a partir de processos de fotossíntese que foram sendo desenvolvidos pelos seres vivos que foram surgindo, ok? Na letra C, eu pergunto, o que são os coacervados? Na teoria de Oparin-Haldane, que eles dizem que os primeiros seres vivos surgiram a partir de pequenas e constantes modificações nas moléculas, uma dessas moléculas que foram formadas são os coacervados, que nada mais são do que um aglomerado, então eu vou desenhar aqui, um aglomerado de proteínas que se formaram ao longo do tempo, que eram circundados por água. Então, eu vou desenhar aqui umas gotinhas representando a água, certo? Claro que isso aqui é microscópico. E acredita-se que esses coacervados foram evoluindo, foram se unindo e interagindo e formaram os primeiros seres vivos, tá? Os primeiros seres vivos unicelulares. Então, os coacervados são esse aglomerado, essa reunião aqui de proteínas que são envoltas por moléculas de água e que deram origem aos primeiros seres vivos. Na letra D, eu pergunto qual o nome do experimento feito em laboratório que simulou as condições da Terra primitiva que conseguiu sintetizar compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Esse foi o experimento de Miller. Ele conseguiu replicar em laboratório a Terra primitiva e ele conseguiu também sintetizar moléculas que são moléculas que acredita-se que tenham sido geradas na Terra primitiva, ok? Tchau, tchau.